Recentemente foi noticiado um caso de fratura peniana em outro país. Um paciente que teve o pênis fraturado, quebrado em 3 partes. Isso foi em outro país e muita gente me perguntando: Daniel, é possível quebrar o pênis durante o sexo? É sim, e eu vou te contar já já como é que isso funciona. Moçada, é o seguinte: paciente que sofre fratura peniana, ele depende de uma energia no ato grande. Então, a fratura peniana, como é que isso ocorre? O paciente me pergunta: Daniel, o pênis ele não tem osso, como é que ele vai quebrar? Não é possível. É sim, eu vou te explicar já já como é que isso funciona. A estrutura do pênis ela é composta em cima do pênis por 2 corpos cavernosos, como se fossem 2 cilindros, 2 tubos muito próximo do que é essa caneta. Então fica um do lado do outro, que é o que se enche de sangue quando o paciente ele apresenta a rigidez, a ereção. Esses corpos se enchem de sangue e constituem ali uma contrarresistência para poder fazer a pressão para penetrar. E embaixo desses corpos apresenta a uretra. A uretra ela é formada por um corpo esponjoso, é um corpo mais delicado, por onde passa a urina e o esperma também. Então o pênis ele tem essas 2 estruturas superiores e embaixo a uretra. E ao redor dele ele tem uma espécie de túnica albugínea que recobre e envelopa toda essa estrutura peniana, dando maior rigidez para que o paciente consiga fazer uma penetração. E o caso noticiado foi o seguinte, que esse paciente teve a fratura desses corpos em 3 partes. Então, o que é a fratura? A fratura é como se fosse a interrupção da continuidade, ou seja, se eu cortasse aqui de um lado, do outro e mais um outro lado. Isso é fratura. E quando nós falamos fratura, é a interrupção da continuidade, ou seja, é uma quebra da continuidade daquela estrutura. Para acontecer isso, é preciso que o paciente tenha uma energia muito grande na região peniana. Ele pode estar com o pênis mole e sofrer uma pancada direta no pênis e seccionar, cortar esse corpo. Ele pode ter o pênis em ereção e sofrer um trauma, uma dobradura do pênis com muita energia, por exemplo, no ato sexual, e romper os corpos cavernosos. Eu mesmo já tive um caso de fratura peniana pela segunda vez. O paciente foi fazer a relação sexual e naquele ato estava com muito vigor. Quando ele fez a penetração, ele fraturou um dos corpos cavernosos e a uretra embaixo. Então, a energia foi tamanha que fraturou um corpo e a uretra. Porém, esse era o segundo episódio. Eu não conheci ele no primeiro episódio da fratura, que foi exatamente igual. Ele falou: Daniel, eu não sei o que aconteceu. Chegou na emergência com um pênis enorme, muito roxo. E disse assim: eu fui ter relação sexual, tinha usado álcool e estava muito excitado. Quando eu fiz a penetração, senti um estalo muito grande e meu pênis aumentou de volume. E aí foi observar, ele aumentou de volume, ele ficou mole na hora e eu vim para o hospital. Mas eu já tive isso antes, há uns 4 anos atrás, nessa mesma situação. Eu já quebrei antes e quebrei agora de novo. E aí foi assim que eu acordei num domingo de manhã, já tendo que fazer essa cirurgia dele para poder recuperar a continuidade do corpo cavernoso e a continuidade da uretra também. Esse paciente foi para casa, fica de sonda por um período de 7 a 10 dias, e aí sim, depois desse período, nós retiramos a sonda e observamos. No caso desse paciente, ele mesmo retirou a sonda com o balão cheio e ficou tudo bem. Inacreditável, mas aconteceu. Tá legal? Então, gente, cada caso é um caso, e esse caso específico que foi noticiado, o paciente ele teve a fratura em 3 partes. Tem jeito, Daniel? Tem. Nós vamos abrir, fazer uma cirurgia e fechar, fazer uma sutura,
fechando esses corpos cavernosos. É um paciente que tem um risco maior de disfunção erétil no futuro. É um paciente que tem um risco maior de tortuosidade peniana, porque faz um machucado interno na região do pênis e cria-se uma casca. Com isso, o pênis ele tende a sofrer um encurtamento lateral peniano, dorsal ou ventral, dependendo do grau da fratura. Então, ele pode sofrer consequências da fratura. Se fraturar a uretra, Daniel, embaixo, pode acontecer também e ele ter uma estenose, um fechamento da uretra. Pode ficar com sonda na barriga, diretamente na bexiga. Então, são medidas que nós usamos para poder drenar a urina e restabelecer o corpo cavernoso desse paciente. Daniel, qual é a posição mais comum que se fratura o pênis? O tipo de relação sexual mais comum é na relação anal, quando a pessoa senta por cima do rapaz e ela, quando levanta, o pênis sai da penetração e ela senta novamente com o pênis em rigidez. E aí acaba ocorrendo uma dobradura peniana e a fratura em si. Pode ocorrer na relação vaginal? Pode. A moça, quando levanta, está sentada por cima do homem, ela levanta e faz o movimento com bastante força. Se for uma haste de pênis menor, um pênis com menor comprimento, ela pode retirar o pênis do interior do corpo e fazer a dobradura e fraturar o pênis também. Mas a vagina, por ser mais lubrificada, com uma capacidade de comportar o pênis mais elástica e mais fácil, é mais difícil. Mas isso pode acontecer. É mais comum nas relações anais, onde a pessoa senta por cima do rapaz, então é uma posição perigosa. Ou o rapaz, se tiver sob efeito de álcool, drogas, e for fazer a penetração com muito vigor, também pode se machucar, como foi o caso do meu paciente. Então é um evento de muita energia, seja do rapaz ou seja da moça, enfim. Então é preciso que na relação sexual existem seus momentos de desejo, de vigor, mas que a pessoa que vai fazer, o casal que esteja ali, eles tenham responsabilidade também e fiquem atentos a esse fenômeno que pode acontecer sim. Tá legal? Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência e peço que você se inscreva aqui no canal e compartilhe os vídeos. Certamente você vai ver muita coisa bacana aqui, coisa que você também nem sabia. Ajude a divulgar os nossos vídeos também, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Assim você me ajuda e ajuda o canal também. Tá legal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.